Vamos para mais uma conversa online do Sindicont Rio. Hoje nossa conversa será com o contador, advogado e conselheiro do CFC, Conselho Federal de Contabilidade, senhor Gleidson Trajano Farias, onde irá abordar sobre contabilidade e entidades desportivas SAFs. Seja muito bem-vindo e a palavra é toda sua, senhor Gleidson. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui, fazendo esse bate-papo. Quero saudar todos os presentes na nossa sala aqui e saudar de maneira especial, de modo especial, a nossa querida Diva Gesualdo, presidente do Sindicont Rio. Diva que eu tive a honra e o prazer de dividir com ela lá a bancada do Conselho Federal de Contabilidade. Nós somos conselheiros juntos. Diva tem uma extensa folha de serviço prestado à contabilidade do Rio de Janeiro, assim como o Diva, também a nossa querida Vitória, né? São grandes amigas que eu tenho aí no Rio de Janeiro e jamais podia me furtar a atender esse convite para estar aqui. Como eu falei com você há pouco, passei o dia tomando remédio e tomando chá para que eu pudesse fazer aqui, porque estou acometido aqui de uma virose, mas não podia falhar aqui com vocês para a gente fazer esse bate-papo. Se em algum momento eu fechar aqui o microfone, é para tossir ou espirrar. Beleza, Tudo pessoal? bem, Gleidson, fica à vontade. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E fiz aqui uma sequência para a gente fazer um breve histórico sobre esse tema, né? Como e desde quando esse tema permeia o Conselho Federal de Contabilidade, até os dias mais recentes, que culminou com a aprovação da ITG 2003, né, a revisão número 2. Todo mundo está me ouvindo bem? Posso continuar assim? Então, quero deixar já aqui aberto, se alguém quiser interromper, fazer alguma pergunta. Vai ser um bate-papo bem descontraído, como foi sugerido. E se quiser perguntar, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Beleza? Bem, vamos começar esse bate-papo fazendo um pouco do histórico, né? De fato, esse tema ele tem sido objeto de debate ao longo dos anos. Para tanto, além das legislações específicas que a gente já ouviu muito falar, que vai desde a Lei Pelé, a Lei 6.354 de 1976, até o Estatuto do Torcedor, que é a Lei 10.671, que foi promulgada em 2003, até a Lei Zico, que introduziu a possibilidade de geração de lucro por parte das organizações esportivas, até chegar à Lei Pelé, né, que é a Lei 9.615, em 98, que extinguiu, e ela ficou famosa por isso, né, porque trouxe muito celeuma em relação à extinção do Instituto Legal do Passe, né, do direito ao passe, né, o direito federativo, né? E o CFC, ao longo dos anos também, ele se posicionou desde a resolução 1429 até a edição da ITG 2003, que foi aprovada em 2013, a ITG 2003, que foi aprovada em 2013, que revogou a NBC T 1013, né? E nessa ITG, que vigeu até 2023, ela definiu as principais regras de classificação contábil para as entidades esportivas profissionais. Entre elas, formatou o grupo do ativo intangível, com uma composição que vai desde os valores gastos, diretamente relacionados com a formação, aquisição e renovação de contratos com atletas, inclusive as luvas, né, as conhecidas luvas, valor de cláusula compensatória, comissões, entre outros, né, e os valores relativos ao direito de imagem. Essa liberalidade da norma nacional em relação aos gastos com formação diferenciou-se sobremaneira em relação à maior parte das normas internacionais.
mais conservadoras, né? A gente tem no mundo esportivo, né, sobretudo a Europa, uma divergência com a norma brasileira que vigeu até 2023, né, com relação ao ativo intangível. E isso a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que foi o principal motivo de discordância entre os membros do grupo que foi formado em 2019, que eu vou falar um pouquinho para vocês agora, com relação ao ativo intangível, né? Então, diante de todo esse cenário de mudança que passava o futebol, não só o futebol brasileiro, mas o futebol mundial, combinando com essas mudanças, essas transformações também aqui no Brasil, em 2019, algumas entidades ligadas ao futebol, CBF, ABF, APFUT, entre outros, consultaram o Conselho Federal de Contabilidade estiveram no Conselho Federal de Contabilidade, pedindo para que o Conselho, como órgão máximo que regula e que emite normas de contabilidade, pudesse fazer a revisão da ITG 2003, que, como eu falei a vocês, ela estava vigente desde 2013. E aí, em setembro de 2019, o presidente Zumir criou o grupo de trabalho para que a gente pudesse fazer a revisão da ITG 2003, né? Então foi criado esse grupo de trabalho, portaria 221 do CFC, de 2 de setembro de 2019. Criou o grupo de trabalho para a revisão da ITG 2003, né? E eu tive a missão de coordenar esse grupo, juntamente com o Roberto Merlo, que hoje é vice-presidente do CRC Santa Catarina. Então foram mais de 3 anos de trabalho, né? Porque a gente se lembra que de 2020, pandemia, um ano pandêmico, e aí atrapalhou um pouquinho as discussões, as reuniões, teve tudo aquilo que a gente passou aqui no país, que não é bom nem lembrar, e que atrapalharam o andamento do grupo, né? Mas o grupo permaneceu firme e forte e fazendo toda uma discussão envolvendo todos os segmentos que lidam com as entidades esportivas. É bom enfatizar aqui, quando a gente fala entidades esportivas, não está só ligada aos clubes de futebol. A gente costuma fazer essa diminuição e tratar como clube de futebol, por quê? Porque o futebol é o nosso maior esporte, né? A nossa maior indústria aqui do esporte é o futebol. Então a gente costuma fazer esse resumo, esse afunilamento para futebol, mas são normas aplicadas às entidades esportivas, não só clubes de futebol, mas como outras entidades esportivas também, como basquete, vôlei, e entre outros clubes. Então, nós começamos o trabalho, né, em 2019, e o primeiro desafio desse grupo foi elaborar justamente uma OTG, né, que é uma orientação técnica geral que viesse ajudar os profissionais de contabilidade na interpretação de assuntos ou temas que geravam dúvidas, né, à sua aplicação. Então, a OTG é um instrumento que o Conselho Federal se vale, é uma orientação aprovada pelo Conselho Federal, que traz justamente informações sobre como escriturar, como elaborar uma ou outra, ou interpretações sobre a norma contábil, né? Então, existia na época essa demanda, né? As entidades tinham ainda algumas dúvidas em relação a procedimentos, e aí a gente elaborou a OTG, né? Que ela ficou pronta e foi aprovada em 5 de dezembro de 2019, né? Quem tiver curiosidade depois de verificar, apesar dela ter sido revogada agora pela ITG 2003, ela revoga, por quê? Porque a OTG ela era baseada na ITG 2003.
R1, como nós fizemos agora R2, a revisão 2, e é uma nova ITG, ela revoga a OTG, e um dos próximos capítulos desse grupo agora é justamente fazer uma nova OTG, para que consolide aqueles entendimentos que não mudaram e possa trazer os novos entendimentos, as novas orientações com base na nova ITG, na ITG 2003 R2, que foi agora de dezembro de 23. Então, nessa OTG, você vai ter lá, desde as definições, algumas definições, ela vai falar sobre reconhecimento de receita, direito de transmissão, ela vai falar sobre receita de bilheteria, seu conceito e o reconhecimento e mensuração. Ela vai falar da receita de cessão definitiva de direitos sobre atletas, aí o conceito dessa receita, o reconhecimento e a mensuração, o conceito de viabilidade técnica do candidato a atleta. Ela vai falar sobre o profissional, os gastos com formação de atletas. Ela vai falar sobre atletas em formação, gasto de aquisição em atletas formados, procedimentos anuais, recuperabilidade de ativos, né, o famoso impairment, e as informações adicionais sobre ativos intangíveis, né? Então, e traz alguns exemplos ilustrativos, né? Ela traz alguns exemplos ilustrativos. Então, é uma orientação técnica. Quem não conhece ainda esse instrumento, vale a pena consultar lá no site do Conselho Federal, em normas, legislação, OTG, a OTG número, a OTG 2003, que ela é de 5 de dezembro de 2019. Com a OTG elaborada e aprovada, nós fizemos a disseminação desse instrumento, dessa OTG, capacitando os profissionais que atuam nos clubes, né? E esse evento foi aí no Rio de Janeiro. Esse evento aconteceu aí na CBF e aconteceu em novembro de 2019. Nós fizemos aí o seminário de contabilidade aplicada às entidades esportivas. Ela aconteceu no auditório da CBF e tivemos a participação de mais de 90 clubes representados, os profissionais representando clubes de todo o Brasil. Então, foram mais de 90 profissionais, ou seja, mais de 90 clubes que foram representados nesse seminário que a gente realizou aí no Rio de Janeiro, com apoio do CRC Rio de Janeiro. E a partir da elaboração da OTG, aí sim nós iniciamos as discussões sobre a norma vigente, né, a ITG 2003, e o que é que a gente poderia alterar, o que deveria, o que necessitaria alterar na ITG 2003 para que a gente pudesse fazer frente às mudanças, às implementações que se apresentavam inerentes para a indústria do futebol brasileiro, né? Sobretudo, a implementação do fair play financeiro. Fair play que já é um instrumento que é usado na Europa, né, pela a UEFA e as federações europeias, e que a CBF começou a implementar no Brasil, o fair play financeiro, né? Onde os clubes vão passar, já estão passando e vão passar por uma maior fiscalização por parte da CBF, com o intuito principal de melhorar a gestão financeira dos clubes, redução de passivo, apresentação de demonstrações contábeis padronizadas, melhorar as práticas de gastos com contratação, né? Fazer investimentos de forma mais responsável e respeitando os orçamentos baseado na realidade de cada clube, né? Então, o fair play, quem quiser depois também dar uma lidinha sobre o fair play, acho que é interessante. A gente tem bons nomes aqui no Brasil, a exemplo do Capello, a exemplo do Odir Capello, né? E outros que também falam muito bem sobre o fair play que está sendo implementado no Brasil pela CBF. O César Grafietti também fala muito bem, são dois nomes que falam muito, tem muitos artigos bons sobre
a gestão financeira, sobre a importância da contabilidade, de uma gestão financeira eficiente e sobre o fair play. Então, a partir daí, a gente começou. Ou seja, o que deu início, o que fez, motivou a criação desse GT, foi justamente essa transformação que acontece, que está acontecendo, que a gente está vivendo, e que a contabilidade teria que fazer frente para também se adequar a tudo isso que estava acontecendo, né? E durante mais de 2 anos de reuniões, encontros, discussões, a gente se deparou com a situação de aderência total à IFRS, né, os padrões internacionais. Porque boa parte da norma brasileira já tem aderência às normas internacionais. No entanto, a grande discussão que dividiu o grupo foi justamente a questão da formação de atleta, né? Porque no Brasil, muitos clubes, a maioria dos clubes, eles ativam esse curso, né, de formação de atleta. Quando a norma internacional e todos os clubes, de uma maneira geral, Europa, inclusive também da América, eles levam esse curso direto para o resultado. Então, essa foi a grande discussão que culminou com a finalização do trabalho do grupo, né? E aí nós fizemos um estudo, né, sobre o Barcelona, pegamos os principais clubes, né, Barcelona, Real Madrid, Manchester, Juventus, né? Eles não, de fato, eles não colocam no ativo, né, intangível, esses gastos, né? Eles jogam toda a parte de formação de atleta, custo de formação de atleta, eles jogam lá no resultado, né? Então, a gente fez esse estudo comparativo, né? E a gente ainda inseriu nesse grupo o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, para que a gente pudesse fazer essa mesma abordagem nos clubes, né? Não clubes de futebol, mas nos clubes olímpicos, né? Então, nós fizemos uma análise das demonstrações do Minas Tênis Clube, né? E do Praia Clube, né? E podemos perceber que os clubes também não contabilizam, eles não ativam essa despesa, né? Eles levam direto para o resultado. De maneira que o entendimento da maioria dos membros do grupo, né? Depois que a gente abriu o grupo, inseriu a discussão para a Câmara Técnica, né? A vice-presidência técnica do Conselho Federal e a Câmara Técnica, né? Que é quem dá o parecer final sobre a aprovação de normas. A gente tinha passou a ter uma maioria pela adesão à norma internacional, né? Ou seja, para que a gente pudesse fazer, lançar todo esse curso de formação de atleta lá no resultado, né? E isso é um motivo dos clubes, a gente fez uma análise dos clubes brasileiros, pegando os 10 principais clubes, e esse gasto de formação, se você muda de ativo para resultado, ele traz transformações significativas nos balanços desses clubes, né? Então, assim, dificultando. A grande questão que trazia justamente muita dificuldade com relação à, à comparabilidade, à transparência, é justamente como você registrar esse custo, né? Embora a gente tenha lá, em 2003, permitido que a gente pudesse registrar isso no ativo, mas nós não fomos felizes, e aí a gente tem que reconhecer isso, a gente não conseguiu delimitar de forma clara e precisa como seria feito esse registro e o que os clubes tinham que ter para fazer esse registro de forma transparente, clara, objetiva e segura, né? Então, o maior gap com relação a levar isso lá para o curso e demonstrar o resultado é justamente para trazer mais segurança, mais certeza, mais confiabilidade, mais transparência e mais comparabilidade para as nossas demonstrações contábeis, né?
e que a gente pudesse trazer e ter demonstrações contábeis que pudessem ser lidas em qualquer parte do país, né? Porque você tem a Europa toda que tem essas aplica de uma forma e chega no Brasil você vai ter de outra forma. Então isso dificulta até o trabalho e a comparação de demonstrações contábeis entre os clubes. Então, movido por esse sentimento, a Câmara Técnica ela concluiu pela aderência total à norma internacional, né? Então, nós tivemos a edição aí, a aprovação em dezembro da ITG. E aí eu vou pedir para nossa querida aí, administradora colocar na, na tela, se ela puder partilhar aí. Essa é, então, essa é, então, a, a, a norma. Essa é, então, a norma que foi aprovada, a ITG 2003, R2, né? Que foi aprovada em 19 de dezembro de 2023. ITG 2003, R2, vocês vão ver o objetivo dela, né? Essa interpretação técnica geral substitui a ITG 2003 e sua alteração R1, e o objetivo é alcançar plena convergência às normas internacionais de contabilidade, além de eliminar divergências criadas anteriormente por meio de regra de transição. Então, vejam, aquilo que eu acabei de falar, o sentimento era que nós pudéssemos aderir, né, fazer aderência total às normas internacionais de contabilidade para as nossas entidades desportivas. Né? As regras de transição contidas na ITG 2003, R2, devem ser implementadas no exercício social compreendido entre janeiro de 24 a dezembro de 24. Posteriormente, à transição, a ITG 2003 R2 perde efeito e as entidades desportivas passam a seguir exclusivamente os princípios de contabilidade, bem como as normas brasileiras de contabilidade, suas interpretações técnicas e comunicados técnicos, editados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Então, o alcance da norma, né? Aplica-se à entidade desportiva profissional e não profissional esta interpretação e as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Regras de transição para itens não aderentes às normas internacionais de contabilidade, bem como as normas brasileiras, e que passam a vigorar com as seguintes redações. E aí a questão da extinção do ativo intangível, né? O intangível relacionado aos custos de formação de atletas será extinto durante a transição para a plena adequação às regras contábeis brasileiras e internacionais. As entidades que resistam gastos com formação de atletas no ativo intangível devem, a partir de 1º de janeiro de 24, manter os registros contábeis dos referidos gastos em contas de resultado. E aí vem a pergunta, né? O que é que a gente faz com esses saldos, né? Ora, tem clubes que têm saldos milionários no ativo intangível referente a custo de formação, né? Então, a norma traz os saldos registrados em 31 de 12 de 23 devem ser avaliados e segregados entre valores que não atendiam à regra de capitalização e valores que foram corretamente registrados como intangíveis, conforme as regras descritas na ITG 2003-R1. Os valores registrados como ativos intangíveis em desacordo com esta interpretação devem ser ajustados retrospectivamente, como retificação de erro, conforme regra emanada pela NBC-TG 23. Então, a pergunta que muitos fizeram, né? E agora? Quem registrou? E agora vai ter que mudar. Para isso existe a NBC 23. Então, não é nada do outro mundo. Dá uma lidinha na NBC-TG 23, que é justamente a norma brasileira de contabilidade que trata das políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro. Então, lá vai dizer
como fazer essa modificação. Os valores que foram registrados adequadamente, conforme a ITG 2003-R1, devem reconhecer a baixa integral do saldo referente aos custos de formação, como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados, ou outro componente do patrimônio líquido, conforme apropriado em 1º de janeiro de 24. E aí a gente vai falar também de classificação de ganhos ou perdas nas transações com cessão de direitos profissionais sobre atletas, né? Aí já não tinha muita celeuma, aí o item 10, o 11, o 12 e o 13, eles vão trazer, no item 13, coloca aí que esta norma aplica-se às demonstrações contábeis para iniciados em 1º de janeiro de 2024, ou seja, esse ano nós já estamos já sob a influência e sob a regência da ITG 2003-R2, né? Então, essa foi a norma que foi aprovada, né? Então, a grande mudança da ITG 2003 é justamente a questão do ativo intangível, né? E aí, se você quiser tirar aí a tela, já pode tirar. Essa era a norma, né? Depois você pode disponibilizar para o pessoal, que quiser. E a grande mudança aí foi justamente a questão do ativo, né? Do intangível, né? Que trouxe bastante celeuma, mas foi o que foi aprovado. O Conselho Federal de Contabilidade decidiu uniformizar o entendimento de acordo com as normas internacionais de contabilidade. E essa tentei fazer um resumo, né, do que a gente tinha de normas contábeis, né, desde lá a resolução 1419 até agora, a ITG 2003, a revisão 2, que é o que norteia a contabilidade aplicada às entidades desportivas, não só clubes de futebol. Qualquer entidade desportiva, ela está sob a influência dessa norma. De maneira que o grande desafio agora, nosso, enquanto GT, Grupo de Trabalho, é justamente elaborar uma OTG para que a gente possa disseminar isso, né? E a ideia é que a gente possa agora realizar seminários em cada região do país, para que a gente possa tirar dúvidas e esclarecer aos profissionais e capacitar aqueles profissionais que militam já ou que querem entrar nesse universo aí da contabilidade das entidades esportivas, né? Notadamente aos clubes de futebol que ganham uma relevância agora, né? Com o advento das SAFs, que é a novidade do momento, né? São as sociedades anônimas de futebol, que nada mais são do que um modelo que pretende fazer com que os clubes de entidades associativas, sem fins lucrativos, e passem a ser entidades empresariais, sociedades anônimas de futebol, né? Então, a grande inovação que a gente tem do ponto de vista da SAFs é justamente essa, né? É a questão da possibilidade dos clubes, e aí os clubes têm, a gente já tem grandes clubes do futebol brasileiro, né? Notadamente, Rio de Janeiro, a gente tem Botafogo e Vasco, né? Que já aderiram a essa modalidade, né? A lei 14.193 de 2021, né? Que é a lei da SAF. Quais são as principais novidades trazidas por ela, né? Os clubes de futebol, como eu falei, até então, em sua grande maioria, ou quase totalidade, entidades associativas, né? Eles se transformam em sociedades anônimas de futebol, né? Com isso, podendo fazer e atrair investimentos, né? Fazer captação de investimentos e atrair investimentos, né? A lei cria os diplomas do regime centralizado de execução, também para trazer uma forma dos clubes se recuperarem, né? Regime centralizado de execução, seja elas trabalhistas e cíveis, entrar em recuperação judicial e extrajudicial, né?
através do regime centralizado de execuções, né? A lei da SAF também traz uma tributação diferenciada para os clubes, né? Que se transformaram em SAF, uma tributação de 5% sobre as receitas, excluindo as receitas com negociação de atletas para os primeiros 5 anos. E a partir do sexto ano, essa alíquota cai para 4%, a alíquota geral cai para 4%, no entanto, ela passa a incluir também a receita sobre a negociação de atleta, né? Então, nos primeiros 5 anos, a gente tem uma alíquota de 5% de tributação, mas não inclui a receita com a venda de atletas. A partir do quinto ano, essa alíquota cai para 4% e passa a incluir toda a receita, né? E as SAFs, elas podem emitir debêntures, né? E abrir o capital, fazer o famoso IPO na Bolsa de Valores, possibilitando assim um mar de oportunidades de atração de investimento de capital, né? Então, realmente é um movimento bastante forte, porque nós temos no Brasil clubes tradicionais, marcas fortes, porém muito mal administradas, né? Então, a SAF, a possibilidade de você transformar uma entidade dessa, associativa, em uma sociedade anônima, atrair investidores e, consequentemente, porque o grande diferencial da SAF, uma vez eu entrevistado pelo Jornal do Comércio, do Rio Grande do Sul, a repórter perguntou se o fato de o clube se transformar em SAF era uma receita de sucesso. Não, não é receita de sucesso. A gente pode ter um clube associativo, e aí a gente pode ter o exemplo aqui do Flamengo, que é um clube hoje ainda nos moldes tradicionais, mas é um clube muito bem administrado e gerido, né? E a gente pode ter SAFs, que são as sociedades recém-criadas, que são mal administradas e mal geridas. Então, o fato de você ter uma sociedade anônima, atrair investidores, de atrair capital, você também, via de regra, atrai gestão, governança, né, para essa entidade, que é o que falta basicamente nos clubes do Brasil, né? Então, esse modelo tem tudo para dar certo. Eu, particularmente, acredito muito, porque é um modelo que traz mais mobilidade, mais certeza, então, traz mais confiabilidade, mais transparência, né? Mais oportunidade de governança, de compliance, né? E é aí onde se insere os profissionais da contabilidade, né? E aí eu queria, acho que eu já falei muito, né? E não sei se está bom, se está ruim. E aí Tá queria se ótimo. alguém tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma consideração, fica à vontade. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, dúvida? Algumas perguntas que você já tinha me passado, a ITG 2003, a gente já falou sobre ela, né? Acabamos de apresentar a ITG. As principais fontes de receita dos clubes. Hoje, os clubes eles têm uma infinidade de receitas, né? Que vão desde a venda de atletas, né? Que a gente vê muito falar. Robinho foi vendido por não sei quantos milhões. Agora à tarde mesmo, quem já ouviu as principais manchetes do mundo esportivo, o Palmeiras já vendeu esse menino que foi revelado agora e já está vendido por 70 milhões de euros, se não me engano. Uau. O Ender? Não, ainda que não, é o outro agora, já um novo agora. Como é o nome dele, rapaz? Jogou bem pouquinho, mas já foi vendido, já foi negociado. Vamos lembrar o nome dele. Acabou de sair agora na TV Não, sobre essa. Né? Estevão. O Estevão. O Palmeiras fechou a maior venda do futebol brasileiro com o Estevão, né? A maior venda do futebol brasileiro. Em torno de 70 milhões de euros com o Chelsea.
Então, assim, a receita de venda de atletas, mas hoje existe uma possibilidade infinita de receita, né? Por exemplo, naming rights, que é o nome, a arena do Corinthians. O Corinthians vendeu a arena, né, que é Neoquímica Arena. Então, ali foi uma receita fantástica para o clube. Allianz Parque, né, que é a do Palmeiras, entre outras aí, que a gente chama de name rights. Aí tem a receita de bilheteria, receita de transmissão de jogos, receita de patrocínio, venda de artigos, camisa, material. Então, são várias fontes de receita hoje que existe no futebol, né? E até de eventos também, né, o Gleidson, que Eventos, acontece exatamente, porque muito durante os estádios. exatamente, porque essas arenas, elas são arenas multiuso, né? Então, os clubes também faturam com a realização de shows, aluguel das arenas, né? O contador, o pergunta chegou, o contador poderá atuar em qualquer tipo de esporte, qualquer tipo de entidade desportiva, toda e qualquer entidade desportiva tem que ter contabilidade. E se tem que ter contabilidade, tem que ter lá um contador, né? Então, não existe restrição para a, a, o trabalho, né? A atuação do profissional de contabilidade, né? Exato. Chegou uma pergunta aqui, do Júlio. Você tem algum livro sobre a SAF e para indicar que demonstre o modelo de balanço e financeiro? É a SAF, um- desculpa, como é uma, mas tem alguns livros, se você der um Google, vai ter alguns livros aí que fala já sobre a SAF, né? A gente tem alguns, talvez a gente conte uma dezena de livros, né? Se ele já traz, eu confesso que eu não sei se ele já traz demonstrações, né? Exemplos, né? Como as SAFs, elas praticamente começaram a existir o ano passado, eu acredito que, não sei se algum livro vai trazer já esse estudo de demonstrações, mas se o amigo que perguntou, ele quiser, com certeza, Botafogo, Vasco, Bahia, eles já publicaram seus balanços, né? Porque até 30 de abril, o prazo para a publicação desses balanços, né? Então você já pode pegar aí no site deles, com certeza deve ter esses balanços já publicados. Foi o Igor que perguntou, né? O Igor e o Júlio, né? Então, Júlio e Igor, se vocês entrarem no site dos clubes, com certeza vocês já vão ver as demonstrações 2023 publicadas, e aí vocês podem acessar e conhecer um pouco dessa demonstração, né? Mas alguns livros existem sobre SAF já aqui no Brasil. Mais uma pergunta aí do Júlio. Qual seria o critério para sair do modelo antigo de clube para o da SAF? Veja bem, o que é que as empresas têm feito, né? Orientadas às consultorias, elas têm adotado o seguinte modelo: elas criam uma empresa nova, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos supor, o Flamengo, né? O Flamengo, ele cria uma empresa, e aí é um processo bastante simples, que é como criar uma empresa qualquer, né? Obviamente, dependendo do tamanho do clube, aí lógico, o contrato social, né? Documento de constituição, ele vai ser mais complexo ou não, mas o que as empresas de advisor têm sugerido é criar uma empresa, e aí já no modelo SAF, né? Cria uma sociedade anônima de futebol. Essa sociedade anônima vai ter, quem vai ser o detentor do capital é o clube, né? O clube é o principal acionista do capital dessa nova empresa, e a partir daí, as empresas, como várias empresas no Brasil têm feito esse movimento, a XP é uma delas, né?
e outras empresas como a BDO, a Ernst Young, a sua divisão de advisors, elas vão buscar o investidor, né? E aí o investidor, ele vem, faz a análise, né? E aí tem todo um processo de due diligence e adquire uma parcela daquele capital da nova empresa da SAF, né? É assim que funciona, de maneira simples, é assim que funciona. Aí o Júlio A complementou. tributação muda, a tributação muda. A tributação foi justamente o que eu falei, né? Existe uma tributação de 5% sobre as receitas. A SAF ela é tributada 5% sobre as receitas e excluindo nos primeiros 5 anos de abertura a receita de venda de jogadores. Após 5 anos de criação, a alíquota passa de 4% para 4% e se inclui a receita com venda de atletas. Aí não existe mais a figura dos sócios, né? Porque é o seguinte, o clube ele continua existindo. Por exemplo, o Vasco da Gama. O clube Vasco da Gama, ele continua existindo. Só que o futebol passa a ser gerido e passa a ser da SAF. Então, a SAF ela não tem mais um sócio proprietário. Né? Os sócios vão continuar sendo do clube. Né? O clube vai continuar tendo sua vida. Ele não deixa de existir. Né? O que pode acontecer quando se abre o capital, eu falei também que a SAF ela pode abrir o capital, como é na Europa. A partir do momento que abre o capital, aí cada pessoa pode comprar ações desse clube na bolsa, né? Aí a pergunta, como e para quem é feita a prestação de conta dessas entidades? As SAFs, né, elas vão prestar conta à Receita Federal, aos conselhos, aos seus conselhos, né? É como uma empresa normal, não tem diferença, né? Que é justamente um ponto positivo em relação aos clubes associativos, né? Praticamente os clubes têm uma casta ali que manda, que domina os clubes, né? E a gente tem demonstrações contábeis pouco relevantes, né? Sem muita credibilidade. A gente não tem estrutura, uma boa estrutura de governança, de compliance, né? A gente não tem um sistema de freios e contrapesos que existe nas empresas privadas, né? E é muito importante. Então, acho que nesse aspecto de projeção de conta, de controle, a SAF tem muito mais vantagem do que os clubes, né? No clube existe muita política, né? Então, infelizmente, a política norteia os clubes. Na SAF, não. A SAF tem um dono, e o clube e o dono, o acionista majoritário, e o clube é que vão definir ali as políticas que vão ser implementadas para que a SAF atinja seu objetivo, né? Conquistar títulos, formar atletas, vender, ter receita. Na listinha aqui das perguntas, eu acho que não sei se tem mais. Ah, chegaram mais duas perguntinhas aí no chat. Tô vendo Da aqui. Quer que eu leia para o senhor? O senhor. A regra de 5 anos, Ana, a lei. Inclusive hoje eu recebi, eu tenho, a lei das SAFs, eu tenho no push, no Senado, teve uma movimentação hoje, eu não vi o que é. Como eu falei no começo, eu estou acamado, só me levantei para fazer esse bate-papo com vocês. Mas a regra é, se durante 5 anos, durante os primeiros 5 anos de constituição da SAF, 5% das receitas, excluídas as receitas de venda de atletas. A partir do sexto ano, 4% do faturamento, incluindo todas as receitas. A IN, Receita Federal, tem a ITG. Não, a ITG, como eu falei, a ITG ela tem aderência às normas internacionais. Então, a SAF, por ser uma sociedade anônima, ela está vinculada, ou ela está regulada por todas as normas de contabilidade. Certo? A ITG 2003, R2, vai tratar dessa regra de transição de 2024 e a aderência às normas internacionais. E
A lei que regula, a lei 14.193. 14.193, que é a lei que criou as SAFs, né? Então, essa lei vai trazer todo o ordenamento que regula a Sociedade Anônima de Futebol. Ok? Ok, São Leite. Mais alguma dúvida, pessoal? Ou já podemos encerrar? O senhor tem mais alguma consideração, senhor Leite? Não, gostaria só de agradecer Uhum. e dizer que foi um prazer estar aqui com vocês, né? Valeu a pena eu ter tomado aqui um chazinho, ter tomado um remédio para fazer esse bate-papo. Gostei muito. E espero ter contribuído, né? Ter feito um panorama de tudo que a gente já viveu no Brasil, nesse cenário das entidades esportivas, do futebol. Espero ter contribuído e me coloco à disposição de vocês, sempre que precisarem, do conselheiro aqui, do contador e do amigo, podem contar comigo. Nós te agradecemos, tá, senhor Gleidson, a sua presença. E só uma última pergunta do Igor aqui, ó. A SAF, por passar a se tornar uma empresa com fins lucrativos, os sócios distribuem lucros? Sim, sim. A SAF é uma sociedade anônima. Ela, ao final do exercício, ela vai apurar o seu resultado, né? Porque ela tem, muito bem colocado aí por você, ela tem fins lucrativos, diferente dos clubes, né? Então, como ela é uma empresa com fim lucrativo, se ela tem lucro, ela vai destinar. Então, imagino que as SAFs devem fazer a assembleia dos acionistas, né, dos sócios, para que eles possam destinar o lucro, né? Perfeito, perfeito. E o senhor Júlio só falou o seguinte, você tem algum livro ou uma tese sobre a SAF? Livro foi o que eu falei agora há pouco, Júlio. Tem alguns livros já publicados no Brasil. Se você der se você for no Google aí, colocar livro sobre SAF, você vai ter alguns, né? Eu não vou indicar nenhum, né? Na verdade, eu ainda não observei a literatura. Eu já li muito sobre SAF, até porque a gente passou 2, 3 anos no grupo e a gente discutiu, acompanhou esse processo, né? Mas a literatura em si, eu não gostaria de indicar. Mas tem duas pessoas que eu posso indicar, que é o Rodrigo Capello e o César Grafietti. Eles têm muita coisa sobre a SAF, vale a pena ler, porque são duas pessoas bastante expertas sobre esse tema. Perfeito, senhor Gleidson. Senhor Gleidson, antes de encerrarmos, vamos tirar uma foto? Só para registrar esse momento. Ah, Vamos o sim. material. Uma última pergunta, ainda dá, Gleidson? Tá sim. Mas se distribui lucros, então, em relação à associação, se SAF seria isso, não seria mais oneroso, é isso? É isso, Gabriel? Você perguntou? Então, veja bem, acho que eu entendi a pergunta dele aí. É, se distribui lucros, então, em relação à associação CSA, na verdade, a associação ela não se transforma no SA. O que é que acontece? Cria-se uma nova empresa, e essa empresa tem, na origem dela, na gênese dessa criação, existe quem detém o capital dessa empresa? A associação. O clube passa a ter uma nova empresa, SA, de futebol, com detentor do capital dela, para que aí ela possa atrair investidor para comprar a maior parte do capital, como foi o Ronaldo. Por exemplo, Ronaldo Fenômeno, o Cruzeiro criou a SAF e Ronaldo comprou a maior parte do capital da SAF, que inclusive agora vendeu, né? Revendeu. E a partir daí, o acionista majoritário, né, ele passa a ter
a gestão da SAF, né? A questão não Gabriel, a questão de ser SAF ou associação não está vinculada ao lucro. A grande sacada e o grande clamor das pessoas envolvidas e da criação desse projeto de lei que originou na lei que criou a SAF é que o modelo clube associativo está falido. A gente está vendo a realidade dos clubes brasileiros, né? Não tem gestão, uma influência muito grande de política, você não tem boas práticas de governança em clube algum. A gente pode tirar aí a exceção do Flamengo, né? Que desde a época do Bandeira, né? O Bandeira de Melo, que eu tive a honra de palestrar com ele aí no evento aí no Rio de Janeiro, né? No evento da Jovem Liderança aí no Rio de Janeiro, o Bandeira ele trouxe assim um bem ao Flamengo e que jamais vai ser esquecido. Tirou o Flamengo daquela situação caótica que via, do ponto de vista de gestão financeira, transformou o Flamengo, né? Embora não tenha ganho nada, só ganhou uma Copa do Brasil em 7 anos, mas o Flamengo desfruta hoje dessa situação porque o Bandeira transformou o clube, né? Com toda a expertise que ele tinha da parte de governança, de gestão, ele transformou os instrumentos que regem o clube, né, o estatuto do clube, trazendo um modelo de governança privada para o Flamengo, para que o Flamengo pudesse avançar e ser essa potência que o Flamengo é hoje, né? Então, a grande questão de se transformar em SAF não é do ponto de vista de deixar de recolher tributos, é de trazer efetivamente governança, compliance, integridade para essa empresa e atrair investimentos e investidores que possam gerir e trazer melhores resultados. A SAF pode sim ter abertura de capital na bolsa, né? Fazer o famoso IPO, pode fazer como qualquer empresa. Beleza? Perfeito.